A paz do Senhor, povo abençoado. Bora fazer mais um momento com Deus. Antes que você comece a estudar a Bíblia comigo, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito em sua vida. Mas bora estudar a Bíblia. Pegue lá a sua Bíblia, porque eu gostaria que você estudasse o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos junto comigo. E não se esqueça, tudo que você não compreender, leia novamente, pesquise, busque informação. O Espírito Santo pode te revelar, mas não tem problema você buscar a revelação. Você perguntar no Google sobre o que significa tal palavra, né? Porque às vezes você não entendeu a palavra, você pesquisa no Google e ele te dá o significado da palavra. E isso te ajuda a compreender melhor o versículo que você não estava compreendendo. Então leia, preste atenção e, se precisar, leia quantas vezes for necessário. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeu como grego. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, contra Paulo e Barnabé. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Aqui tinham muitos que criam em Paulo e Barnabé, nas palavras que ele estava dizendo. Mas tinha uns que não. E esses que não criam, fizeram ali um acordo ali para poder incentivar as outras pessoas a apedrejar e maltratar Paulo e Barnabé. Mas aí eles souberam disso e fugiram. Versículo 8. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. Eles confundiram Paulo com Deus, os deuses deles lá. E a Barnabé eles chamavam de Júpiter, e a Paulo eles chamavam de Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuva do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que eles impediram a multidão de lhe oferecer sacrifício. Aqui nesse pedaço aqui onde ele foi para Licaônia, percebe que lá o povo era bem idólatra. Porque quando eles realizaram o milagre, claro, não foi eles, foi Jesus Cristo, e eles deixam isso bem claro. Um paralítico de nascença voltou a andar pela fé do paralítico. Veja que aqui,
no versículo 9, ele fixa os olhos nele e ele vê que ele tinha fé para ser curado. Por isso que ele foi curado. Por isso eu te digo, a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Se você acha ainda, não vê a sua cura, se você não vê a sua libertação, se você não vê que tudo isso que você está passando pode passar, é preciso que você tenha fé para que você receba o milagre da parte do Senhor. Jesus pode curar qualquer um de nós por intermédio de um profeta, por intermédio de um apóstolo, por intermédio de um discípulo, de um pastor, de um missionário. Ele pode curar até sem ninguém, só você e ele. Porque Jesus pode fazer isso. E ele te deu permissão para ter uma ligação direta com o Pai, o Filho e o Espírito Santo sem intermediário. Na verdade, você pode falar diretamente com o Pai. Foi Jesus que falou quando ele mandou a gente orar a oração do Pai Nosso. E a cura, ela pode simplesmente acontecer quando você tiver fé. E aqui, depois dessa cura que Jesus fez por intermédio dos apóstolos Paulo e Barnabé, o povo quis oferecer sacrifício para eles, porque eles tinham como deuses Júpiter e Mercúrio e outros deuses lá. Então eles julgaram que Paulo que os deuses dele tinham descido em forma de homens. Então eles queriam oferecer sacrifício para eles. E eles logo falaram, não aceitaram de jeito nenhum, eles nunca aceitaram a glória de Deus para eles. A glória era de Deus, quem fazia era Jesus. Eles sempre, quando alguém queria dar honra e glória para eles e tirar a glória de Jesus, eles não deixavam. E ali ele conseguiu que eles não fizessem o sacrifício para ele. Versículo 19. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No versículo 20. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Percebe aqui que os judeus saíram lá de Antioquia e Icônio, onde Paulo e Barnabé estavam, e foram lá para onde eles estavam naquele momento, que era em Licaônica. Os judeus realmente perseguiam os cristãos, as pessoas que acreditavam na ressurreição de Cristo. Versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Paulo foi apedrejado, mas ele não morreu. Eles acharam que ele estava morto. Ele se levantou e foi para Derbe. E ele anunciou o evangelho naquela cidade e fez muitos discípulos ali. Ali ele já deixou a semente do evangelho que provavelmente frutificou. E aí ele voltou para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, alertando a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Hoje, no presente momento, as tribulações que a gente enfrenta para entrar no reino de Deus são com a gente mesmo, por enquanto conosco mesmo. Só que hoje a única coisa que a gente recebe é palavras mal faladas, né? Que as pessoas falam contra a gente justamente porque a gente está servindo a Cristo. Então, as tribulações que a gente enfrenta vindo de fora são só essas. A língua do outro contra nós, as ações do outro contra nós, né? As contendas do outro contra nós, as facções contra nós, porque as pessoas tramam. Quanto mais alta é a liderança de alguém dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, dentro de um ministério, não somente cristão, mas há várias autoridades no mundo e todas essas autoridades recebem investidas de fora, pessoas contra, né? Montando facções, montando contenda, montando julgamento, montando falso testemunho contra essas pessoas. Cuidado para que você não seja uma pessoa dessa, que fica montando facções
contra as pessoas da sua igreja e contra as autoridades da sua cidade, do seu país, do mundo. A rebeldia não provém de Deus. Se você quer que algo mude em qualquer lugar da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, com seus vizinhos, na sua cidade, na sua congregação, qualquer lugar que você quer que mude, você tem que pedir ao Espírito Santo para mudar, inclusive dentro de você. Porque se você está apontando os erros dos outros dessa forma, o erro não está só no outro, também está em você. A Bíblia fala: quem é você que julga os outros? Você acaso é o juiz? Não, há só um legislador, é só um juiz. E ele breve voltará. E inclusive vai julgar você por estar julgando alguém. Então é melhor que você se mantenha no controle. Você precisa pesquisar para saber se é verdade. Não somente na Bíblia, mas também com outras pessoas conhecedoras da palavra que o Espírito Santo usa, né, que o Espírito Santo revela. E aqui, os judeus estavam lutando contra Deus. Cuidado para que você também não lute contra Deus quando você fala mal da liderança da sua igreja. Estou falando só do pastor, não. Da liderança do círculo de oração, da liderança do ministério infantil, da liderança dos jovens, das lideranças de ministério de louvor, da liderança. Você está debaixo de autoridade. Autoridade em todas as áreas, até dentro da sua casa você está debaixo de autoridade. Então vigia para que você não lute contra as coisas concernentes ao reino de Deus. Versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E fortaleceu os ânimos daqueles discípulos e alertaram eles que eles iam passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Passe pelas tribulações que fica dentro de você. Eu falo porque alguns conflitos enfrentados por nós mesmos, com relação a ir na igreja, com relação a apontar os defeitos da nossa congregação, com relação a nós mesmos não obedecer a palavra de Deus, com relação a gente não aceitar o chamado de Deus e ir mesmo fazer o ID da forma que Deus quer, com relação aos nossos desejos pessoais, com relação às nossas tarefas diárias, com relação a tudo que a gente projeta aqui na terra e vai deixando de lado as coisas concernentes ao reino de Deus. Eu estou falando isso para mim mesma, que acabo colocando as coisas da terra à frente das coisas do reino. E não pode ser assim. Versículo 22. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiam a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atalia. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinha determinado. Versículo 27. Quando eles chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles, e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Glória a Deus por isso. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Aqui acaba o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. E para a honra e glória do Senhor, foi aberto a nós a porta da fé. E para a honra e glória do Pai, hoje nós podemos conhecer o Evangelho, ter livre acesso à palavra do Senhor e também poder falar diretamente com Deus, porque a partir do momento que você confessa Jesus, aceita Jesus, batiza nas águas, recebe Jesus na sua vida, você se torna filho de Deus. Que Deus te fortaleça para tomar todas as decisões que você precisa tomar com relação ao reino de Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Não se esqueça, todos os capítulos anteriores a esse já estão no canal. Assista do começo até aqui, para que você vá compreendendo melhor, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo.